falado sobre sermos espirituais, mas também entendermos que somos carnais, no sentido de humanos. Né? Porque a gente pode lembrar, carnalidade é um negócio pecaminoso, ruim. Não, nós somos carnais, nós somos de carne. Somos ou não somos? Dá uma mordida aí. Não, melhor não, né? Mas somos de carne. Somos de carne. E vivemos nesse mundo. Então nós temos que entender essas duas questões e como conciliá-las e manter o equilíbrio disso para andarmos no propósito de Deus. Essa é a mensagem. Nós usamos aquelas fotos do barquinho, que bem exemplifica isso, né? Nós temos que navegar nesse mundo, mas não podemos deixar que o mundo entre na gente, porque senão afunda o barco, né? O barco vai sobre as águas, mas se as águas entrar no barco, aí o barco afunda. Não vamos deixar nossa vida afundar, não. Amém? Graças a Deus. Então feche os seus olhos e diga assim: Senhor meu Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, abre os meus olhos espirituais e dá-me entendimento da tua palavra. Senhor, alimenta-me e fortalece-me com este maná celestial. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, como vimos neste mundo, ou como vivemos neste mundo, nós, então, temos que entender que a nossa relação com o mundo, ela é real, e ela é cotidiana, e ela é de todo dia. Tudo que acontece na sociedade acontece diretamente a nós também, não é? Nós não estamos aqui na igreja e somos parte de um grupo que vive dentro de uma bolha e que está fora do mundo. Não, nós somos do cotidiano do mundo também. Amanhã ou hoje mesmo, né, a gente vai ter as nossas convivências. A nossa começa dentro da nossa família. Muitos dos nossos familiares, parentes, não são convertidos ao Senhor Jesus e nós temos que conviver com eles com a maior naturalidade, normalidade, com o mesmo amor, carinho, sem nenhuma diferença, não é? Muitos têm até uma religião bem diferente. E você tem que manter a sua amizade, o seu carinho, o seu amor, o seu respeito a essa pessoa, mesmo discordando dela na fé ou em qualquer outra área da vida. E assim é. Mas, em João, capítulo 3, versículo 6, acho que eu não mandei nada hoje para o pessoal lá, né? Esse pessoal aí, é o Lohan que está lá hoje. O Lohan vai tirar isso com o pé nas costas. É que eu mando todos os versículos com antecedência para eles já separarem, para todo mundo acompanhar, né? Hoje eu acabei esquecendo de fazer isso. Mas João 3,16, texto muito conhecido de nós, o Senhor... 6. O Senhor... esses dias eu falei para minha netinha de uma numeração, eu falei, tipo assim, 3, meia dúzia. Ela falou, por que meia dúzia, vovô? Aí eu tive que explicar a história do meia dúzia, né? Mas o texto diz assim, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E aí mesmo no 4:24, ele diz assim, Senhor Jesus, Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Correto? Agora, o fato de sermos espirituais e de termos que ser espirituais para adorarmos a Deus, não tira de nós a nossa condição humana. A nossa carnalidade. Não tira de nós. Mas tem que nascer de novo. A gente nasce de novo aqui dentro. Mas continua com a mesma mente, com o mesmo corpo, com a mesma história, com as mesmas lembranças. Correto? Então, nós temos que aprender a viver com isso daí. Lá naquela cena da tentação de Jesus, aqueles 40 dias e noites que ele passou em jejum no deserto, depois teve
o que é chamado de a tentação de Jesus, né? A tentação no deserto. E Satanás vai tentá-lo e Jesus, então, Mateus 4:4, ele responde assim, Jesus, né? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A gente olha o lado espiritual, mas o que Jesus está dizendo aí? Nem só de pão. Essa expressão nem só de pão quer dizer também de pão. Ok? Ou seja, nem só das coisas físicas, humanas, materiais nós vivemos, mas também das espirituais. Mas o raciocínio é, nem só das coisas espirituais nós vivemos, mas também das humanas. É o que Jesus está falando, né? Então Jesus diz, você não é só corpo, por isso, como o corpo precisa ser alimentado, o espírito humano também precisa. É o que ele está colocando lá para nós. E o alimento espiritual é a palavra de Deus. Nós não podemos negar o aspecto espiritual, mas também não podemos negar o aspecto carnal, humano ou prático da nossa vida, do cotidiano. Aí então, Jesus falando aquilo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, o diabo parou, pensou e falou, ele está usando a Bíblia? Não, mas eu conheço a Bíblia também, deixa comigo, né? Ele diz, é verdade, mas a Bíblia também diz o seguinte, versículos, Mateus 4, né, que nós estamos, versículos 6 e 7. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito, está na tua Bíblia. Ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e com as mãos dele te segurará, para que você não tropece em alguma pedra. Uau! Tem muita gente aí que usa a palavra de Deus para distorcer os ensinamentos bíblicos e para enganar, se possível, os escolhidos. Diga, eu sou um escolhido. Mas tem que saber Bíblia, senão vai ser enganado. Aí Jesus diz, quando Satanás fala aquilo, que é o versículo 7, né? Também está escrito, não... Vamos ler em voz alta? Não. Outra tradução diz assim, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. É interessante isso daí. Esse é o ponto do equilíbrio do espiritual e do carnal, do espiritual e do físico. Esse é o ponto. Aquilo que Deus diz que eu posso fazer, eu posso fazer. Aquilo que Deus não diz que eu posso fazer, eu preciso parar e pensar. Eu acredito que ao longo desse tempinho que nós vamos ter aqui de reflexão sobre isso, você vai entender bem claramente isso daí. Por exemplo, no caso aqui ele está falando, não põe à prova o Senhor, o seu Deus, né? Não tentarás o Senhor, teu Deus. Mas há pouco a pastora Márcia fez o levantamento das ofertas, parecendo locutor de futebol, né? Narrando, quase que fala o gol agora. Mas ela, fazendo o levantamento das ofertas, ela falou da promessa de Deus. Então, naquele caso, Deus diz, fazei prova de mim. Correto? Então, se ele falou, eu posso fazer. O que é? Seja fiel financeiramente, você vai ver se eu não vou te abençoar. Ele não está prometendo me deixar rico, milionário. Não, ele está prometendo me abençoar, me dar prosperidade. Ou seja, aquele dinheiro não vai me fazer falta, pelo contrário. Ele vai multiplicar aquilo na minha vida. Né? É o que ele está prometendo. Aqui na igreja, nós temos pessoas que não frequentam a igreja e que são dizimistas, fiéis.
E não é porque está doente, não pode vir na igreja, tem até esse caso também. Não. Mas pessoas, às vezes eu até cobro, e aí, irmão? E aí? Não, nós vamos, é que não deu. Então, mas é dizimista fiel. Por quê? Se a pessoa nem vem à igreja e é, porque Deus está abençoando na área financeira. Então ele tem prazer em continuar. Ele fala, eu quero continuar sendo provido pelo poder de Deus. Né? Porque é promessa. E ele falou, fazei prova de mim. Mas não é essa questão que Jesus está tratando aqui, né? Ele está tratando da nossa questão do relacionamento com o cotidiano da vida. Olha um exemplo prático. Você vai construir uma casa, um sobrado, e faz um terraço lá no sobrado. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8. Deuteronômio, lá no comecinho da Bíblia, capítulo 22, versículo 8. Diz assim: quando algum de vocês construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Está na tua Bíblia isso. Hoje nós diríamos assim, por exemplo, eu moro em apartamento, moro no 7º andar, a primeira coisa que nós fizemos quando mudamos para lá é pôr aquela telinha na janela, na sacadinha. Né? Ele tem um parapeito, mas eu também tenho um monte de criança que visita a minha casa, né? Então, a Bíblia está dizendo, essa é tua responsabilidade. Não adianta você orar, Senhor, guarda para que ninguém caia daqui. Você entendeu? Porque isso seria espiritualizar a coisa. Mas o texto está dizendo, não é assim não. Coloca o parapeito. E hoje, a redinha. Naquele tempo não tinha redinha, né? Mas ele está falando, se alguém cair porque você não pôs a proteção, a culpa é tua. Mas se você puser, estava protegido. Aí a pessoa é que abusou da sorte, né? Mas hoje, nós diríamos o seguinte, nessa mesma questão. Tipo assim, use o cinto de segurança. É um parapeito. Ah, mas eu tive um acidente, quebrei isso, quebrou aquilo, voou a pessoa para fora do carro, por quê? Não estava com cinto de segurança. Hoje Deus colocaria, se fosse um exemplo igual do parapeito, usa o cinto de segurança. Para o motoqueiro, o motociclista, para homenagear aqui o nosso motociclista Fabrício, usa capacete. Né? Ah, não, mas Deus guarda. Eu vou direitinho, eu tomo cuidado. Ele, Senhor, me guarda. A gente faz oração antes de sair de casa, não é? Nessa correria da vida, assim. Outro dia, a pastora Sônia e eu pegamos os nossos netinhos, ia saindo do carro e já entramos no carro. Quem não está acostumado mais com criança em casa, atrasa um pouquinho, né? Aí a Júlia falou assim, ninguém vai orar, não? Minha mãe não sai do carro, não sai com o carro sem orar com a gente. Mas o fato de orarmos não quer dizer que não vai acontecer alguma coisa. Correto? Necessariamente. Mas se tomarmos o cuidado necessário, Deus nos guardará. Amém? Eu já contei testemunho aqui, inclusive de acidente seríssimo, que eu e minha família, os meus filhos pequenos sofremos, e Deus nos guardou, nos livrou. Né? Mas o cinto de segurança, o capacete, tem que usar. Hoje ele diria alguma coisa do tipo assim, para a tua saúde, pastor, ora pela minha saúde, ora para eu ficar bom toda a vida. Ele fala, então, tudo bem, mas faça atividade física regularmente. Correto? É a parte humana, é a nossa parte. Não adianta orar e viver uma vida sedentária. Nós temos que fazer a nossa parte. O Deus diria assim também, alimente-se com qualidade. Ah, não, mas eu gosto de coxinha. Eu como lanche esses
do tipo Mac é toda semana. Aí você vai para o monte orar. Ainda passa mal lá. Você entende que tem essa parte humana que ela é nossa? Ainda assim, só para chover no molhado mesmo. Mas ele diria assim, ó, não coma açúcar em excesso. Ai, mas eu sou uma formiguinha. Formiguinha depois vai ter problema. Entendeu? Mesmo orando. É o que a palavra de Deus está dizendo. Nós somos espirituais e temos que confiar na ação sobrenatural de Deus. Mas nós somos humanos também e temos essa relação forte com o que é humano e temos as nossas responsabilidades. No Salmo 127, versículo 1, o texto bíblico diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, seria inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, seria inútil montar guarda. O espiritual aqui diria assim: não preciso colocar alarme. Sabia que na igreja tem alarme? Mas é igreja. Não é? Vou sair com o carro, não preciso pagar seguro. Funciona? Então, mas nós não somos espirituais, não somos da oração, não confiamos no poder de Deus. Mas não tentarás o Senhor teu Deus. Você tem suas responsabilidades e não pode abrir mão delas. A Bíblia não está falando porque Deus guarda a gente, nós não precisamos de sentinela. Ela não está dizendo, porque guarda a gente, nós não precisamos fazer uma construção com um acompanhamento de um engenheiro, de um arquiteto, para ver se está tudo certinho. Ele não está falando isso. Quer ver um exemplo interessante? Você tem um carro e você vai e estaciona, vai numa festa de aniversário do pastor Adenir, e estaciona o carro aí em algum lugar. Aí você tranca o carro, liga o alarme lá, tranca automaticamente. O seu carro ainda tem alarme. Aí você não conhece bem o ambiente ali, você sai e você diz assim: Senhor, guarda esse carro, para que quando eu voltar ele esteja exatamente nesse lugar. Você faz isso? Faz ou não faz? Eu faço. E o carro pode ter seguro, pode ter alarme, trava elétrica, pode ter o que for, mas a gente faz a oração, não é? Porque nós somos espirituais, mas humanos também. É aquilo que eu vivo dizendo aqui em relação à nossa fé e à medicina. Você crê que Deus é Deus de milagres. Todo dia tem pedido de cura aqui. Quer ver? Hoje a nossa lista aqui, na área de cura, eu tenho mais de 10 pedidos. Está aqui. Mais de 10 pedidos. E na área de libertação, em torno de 10 pedidos. Ó. Eu creio que Deus cura. Mas a gente não faz uma associação com o médico, com os remédios, com os tratamentos, com a cirurgia, com o que tiver que fazer? E é o que eu falei. O pessoal lá, o médico estuda lá há trocentos anos, tem todo o equipamento, o hospital, todo o equipamento que foi construído através do conhecimento que foi adquirido ao longo dos anos, a tecnologia, tudo. Mas você ora. E ao mesmo tempo você confia naquilo que vai ser feito pelas pessoas. Não é? Isso é muito importante para nós, gente. Muito importante. Que nós tenhamos consciência disso. Olha só o que aconteceu com o apóstolo Paulo e com o Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Lembre-se, a vida cristã é
tanto espiritual como humana, né? Que eu tenho chamado aqui propositalmente carnal, mas usando também humano para você não ligar o carnal com pecador, pecaminoso, né? Não, humano. Mas diz assim, Paulo escreve uma carta a Timóteo. Timóteo, ele era um homem, ele já era um pastor, mas certamente ele era um homem que tinha gastrite. Se vivesse no nosso tempo, ele não ia escapar das endoscopias da vida. Aí Paulo escreve para ele dando orientações pastorais. Mas num determinado momento, capítulo 5, versículo 23 de 1 Timóteo, ele diz assim: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, que aqui funcionava como um remédio, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Ele não está falando, ó, pode encher a cara, viu? Não. O vinho daquela região, daquele local, tinha uma formação química que facilitava, que ajudava quem tinha esse problema estomacal. Correto? Então ele fala para ele usar como um remédio. O apóstolo Paulo era um homem de fé. O apóstolo Paulo orou por inúmeras pessoas para cura. O apóstolo Paulo orou até para a ressurreição, o ressuscitamento de um rapaz que havia caído de uma altura muito grande e provavelmente a janela não tinha a redinha, né? Ele morreu e Paulo... Mas aqui Paulo não está orando pelo Timóteo. Paulo está orientando o Timóteo a se cuidar. Correto? Então, quando alguém, eu estou doente, está aqui, alguém fala, eu vou orar por você, mas olha, toma um chazinho assim tal, ou aquele remédio, eu tive esse problema, me fez muito bem. Ou procura um médico. Não está nada fora da nossa fé, gente. Você entende? Porque nós somos espirituais, graças a Deus. Mas nós somos humanos também. E nós temos que ter essa consciência. Um outro exemplo clássico para nós, Ezequias. O Ezequias. Aquele rei que o Isaías foi lá e falou, olha, arruma a tua casa porque você vai morrer. Ele estava doente, né? Ele falou, a tua doença vai morrer. Ontem eu conversei com uma pessoa que o pai dela tá com câncer num estágio bastante avançado, né? Então ela, conversando comigo, falou assim, pastor, a gente entende que Deus está trabalhando no nosso coração, porque muito provavelmente o nosso pai vai ser recolhido. Ela é uma pessoa como nós, de fé, é uma pessoa que vive na presença de Deus, mas que tem consciência que uma hora a coisa chega, né? Ou no caso da morte, uma hora ela chega. E ela falou, Deus está preparando o nosso coração. Ela estava se referindo a ela e os irmãos, né? Mas segundo o Reis diz assim, bom, Ezequias orou, lembra? E Deus mudou a sorte dele e falou, vou te dar mais 15 anos de vida. Então é esse momento, segundo livro de Reis, capítulo 20, e eu vou ler os versículos 5 e depois o 7. Então diz assim, volte e diga a Isaías, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas, e eu o curarei. Daqui a 3 dias, você subirá ao templo do Senhor. Quer dizer, você está agora aí na beira da morte, mas daqui a 3 dias você vai estar na igreja. Ele está falando. E olha o que Isaías diz, na sequência, relatado no versículo 7. Então disse Isaías, preparem um emplasto de figos, e eles o fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Deus já não tinha dito que ia curar? Deus já não tinha dito, olha, vou te curar e daqui 3 dias você vai estar no templo me louvando, me adorando? Mas fez lá um emplasto de figo para colocar naquela úlcera, que certamente era um tumor maligno,
E em 3 dias o homem estava curado, e em 3 dias ele estava no templo. Você entende? Nós temos que conhecer isso. O caminho de Deus, ele usa as coisas humanas também. Como ele usa lá no teu trabalho, lá na tua casa, lá na tua situação de adversidade. Ah, mas eu quero que Deus faça assim. Não, Deus faz do jeito que Ele quer. Ele é o Senhor. Ele sabe o que é o melhor. É dele que vem a nossa vitória. O que só Deus pode fazer, confia nele. Pois não há limites para o poder dele. Mas aquilo que é do ser humano, é para ser feito pelo ser humano. Diga, eu sou o ser humano. A gente às vezes quer muito, que ficar de braço cruzado e esperando Deus fazer as coisas. E ele fala assim, nananina não. Atos, capítulo 18, versos de 1 a 3, conta um momento interessante. Isso daqui, olha, já não tem a ver com cura, mas com os reveses da vida. Diz assim, Atos 18, do 1 ao 3. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado, o imperador, que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Olha bem para mim. Agora veja o que acontece. Isso leva um tempo, Aí um tempo, a gente não sabe determinar o tempo, que pode ter sido meses e meses. Mas na sequência, no versículo, ele é rapidinho, já está no 5. Atos 18, 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, ali para Corinto, lembra? Paulo estava em Atenas, foi para Corinto. E lá ele estava trabalhando com Áquila e Priscila. Aí chega em Corinto, depois de um tempo, Silas e Timóteo, que vieram da Macedônia. Paulo, então, se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Olha para mim, quando nós entramos no ministério, como é o meu caso, dos pastores, das pastoras, e agora era o caso de Paulo, era o caso de Silas, era o caso de Timóteo. O que acontece? O chamado de Deus requer de nós tempo integral. Requer de nós que o foco seja exclusivamente dentro do ministério. Para isso você precisa de recursos financeiros. Ou seja, que a igreja te banque. Que aqueles que estão sob o seu pastorado te banque. Mas nem sempre isso é possível. Dos meus 46 anos de ministério, os primeiros 3 não foram possíveis. E no decorrer dos outros 6 ou 7 anos, também não foram possíveis. E eu tive que ter um trabalho secular e dividir o meu tempo, porque a estrutura financeira daquele momento da igreja não permitia que eu dedicasse tempo exclusivo à igreja. Então, isso quer dizer, para que a minha família fosse suprida em suas necessidades, eu tive que fazer como Paulo, que naquele momento não conseguiu ser mantido pela igreja de Corinto. Então o que ele faz? Ele vai trabalhar fora, na profissão dele. Mas ele não era espiritual, ele não era um homem de Deus, ele não era um homem de oração. Mas em alguns momentos, ele precisou
deixar de ter esse tempo exclusivo dentro do ministério e buscar recursos para a sua sobrevivência, suas necessidades fora. Como no caso, por assim dizer, eles abriram uma empresa, uma sociedade. Ele, Áquila e Priscila. Para construir tendas, vendê-las e assim sobreviver. Mas quando Silas e Timóteo vieram e incorporou o trabalho ministerial, a impressão que nos dá é que a igreja cresceu, se desenvolveu, e o texto diz bem claramente, né? Que ele se dedicou exclusivamente, versículo 5, né? À pregação, exclusivamente ao ministério, testemunhando da sua fé, primeiro aos judeus, como ele sempre fazia, e depois a Timóteo. Você entende? Isso é muito importante. É muito necessário que a gente tenha essa percepção. Deus está me abençoando, eu estou indo aqui, está dando tudo certo, vou caminhar. Mas pode ter na vida um momento de revés. E você tem que rever algumas coisas, abrir mão de algumas coisas, ir por outro caminho, até que aquele momento turbulento passe e você siga de novo na rota da maneira como você estava seguindo. Eu me lembro, alguns anos atrás, que nós tínhamos aqui a construção. Você imagina o valor do nosso patrimônio hoje aqui, né? Com o templo, com o prédio aqui atrás. Mas houve uma época que não tinha nada disso. Tudo teve que começar, e o custo é alto. E nós, então, tivemos bastante limitação financeira. E nós tínhamos as crianças crescendo, já adolescentes, tinha vários desafios. E a pastora Sônia, então, falou, não, eu vou voltar ao mercado de trabalho. Currículo na mão, foi atrás de empresa, entrou numa empresa, foi contratada, registrada e trabalhou secularmente durante um bom tempo para compor o nosso dinheiro familiar, né, nossa renda familiar, para ajudar. Era um momento, havia necessidade. Vamos arregaçar as mangas e vamos fazer o que tem que ser feito. Mas nós não éramos homens e mulheres de oração, ou no caso, uma família de oração. Mas tem hora que você tem que fazer tenda. Você entende? E não tem que reclamar, tem que dar graças a Deus, porque você pode fazer tendas. Ou vem um momento que há necessidade de você fazer alguma coisa que não está na programação, de abrir mão de alguma coisa. Mas toda tempestade, ela passa. E depois você segue o rumo, segue em frente. Não muda. Então cabeça no céu, porque somos espirituais. Mas os pés firmes aqui no chão, porque somos humanos também. Nós não podemos ser humanos demais, porque aí entra no sentido pejorativo, negativo da carnalidade. Mas também não podemos ser espirituais demais, porque senão a gente vai fazer besteira, tentando fazer com que Deus faça aquilo que ele não se comprometeu a fazer. Eu não sei se vocês se lembram, há algum tempo atrás, só para mostrar a loucura que a gente pode chegar. Se eu não me engano, foi em Americana, aqui perto de nós. Uma família lá de cristãos, gente que tem a mesma fé, professa a mesma fé que nós, perdeu uma filhinha, uma criança. Não lembro em que circunstância, mas perdeu. Mas foi um negócio traumático, saiu nos noticiários e tal. E o pessoal lá da igreja, os pais e mais um grupo lá, não me lembro exatamente quantos, oraram, jejuaram, tiveram lá uma revelação, um negócio assim, e decidiram que eles iam no cemitério desenterrar a menina e orar para ela ressuscitar. Sem autorização, obviamente, né? Foram lá de noite
escondida e fizeram isso. E isso também saiu no noticiário. Por quê? Porque, além de, obviamente, não ressuscitar a criança, eles foram presos, né? Pelo que estavam fazendo ali. Que é totalmente irregular, fora da lei. Mas olha, quando a gente quer ser espiritual demais e sai do planejamento de Deus, do trilho da palavra de Deus, a pessoa pode chegar a fazer esse tipo de besteira. E ao invés de trazer solução, traz o quê? Problema e vergonha, porque não é um bom testemunho isso, não é? É vexatório em termos da expressão de fé e é humilhante no sentido de falar, olha lá, olha os crentes, olha o que estão fazendo, a cabeça, olha esse povo. Nós temos que tomar muito cuidado. Lembre-se, é preciso viver com a cabeça no céu, mas com os pés no chão. E esse é aquele equilíbrio que eu falei que Jesus usa. Não porás à prova o Senhor teu Deus, Mateus 4:7. Não porás à prova. Calma. Confia nele. Espera nele. Mas não faça besteira. Lembra o Saul? Saul fez besteira. Perdeu a bênção de Deus por causa disso. Nós temos que tomar cuidado. Em 1 Coríntios 6:12, o texto bíblico diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, porém eu não me deixarei dominar por nenhuma. Entenda o seguinte, o que é lícito? É uma palavrinha que a gente não usa muito não, né? Mas o que é lícito? Não é uma coisa ruim. Lícito quer dizer conforme a lei. Lícito quer dizer aquilo que é justo e permitido. Então, ele está falando com relação à palavra de Deus. Tem coisas que me são lícitas, está na lei, está na palavra, é justo, é permitido, mas nem todas me convêm. Como é que eu sei qual é um, qual é outro? Só pela direção do Espírito Santo de Deus. Não tem outro jeito. Se eu for pela minha cabeça, eu vou me dar mal. Mas se eu me deixar dirigir pelo Espírito Santo, ele vai me dirigir. E você vê a vida de Jesus, os exemplos de Jesus, e é isso. Quantas vezes tentaram prender Jesus? Quem lê os evangelhos sabe que inúmeras vezes tentaram prendê-lo e inúmeras vezes tentaram matá-lo. Desde criancinha, aliás, né? De bebê. O primeiro sermão que ele fez, que ele assume a sua posição, aonde ele diz, Isaías, o Espírito de Deus está sobre mim e tal. E ele termina o texto dizendo, hoje em mim se cumpre essa profecia. O povo, ao invés de dizer glória a Deus e aplaudir, dizer aleluia, o povo que estava na igreja pegou Jesus e levou lá no alto do monte para jogá-lo precipício abaixo, porque dizia que ele era um herege. Está aí na tua Bíblia, no Evangelho. Mas nunca ninguém conseguiu fazer nada com ele. Até que um dia teve que acontecer, ele foi preso e foi morto. Porque estava no propósito de Deus. Deus nos livra e nos transforma e nos dá vitória. Mas tem coisa que está no propósito dele e nós temos que passar. E nesse dia, pés no chão, cabeça no Senhor, na certeza de que a gente vai conseguir vencer aquele momento, porque é o Senhor que nos dará a vitória.